Dia, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo um tempo de avanço, um tempo de conquista e vitória em todos os níveis. Liberamos essa palavra, Pai, de vitória no casamento, de vitória com os filhos, de vitória nos negócios, de vitória nos projetos, nos sonhos, de vitória na saúde, de vitória espiritual. Oramos para que todos dessa casa tenham uma experiência sobrenatural com Jesus. Todos sejam tocados por Deus. Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça, Pai. No nome de Jesus Cristo. Também oramos para que no dia de hoje o Senhor nos dê sabedoria. Uma sabedoria sobrenatural. E que haja um liberar, um destravar do Senhor na nossa vida, finanças, documentos, contratos, processos e também respostas que estamos aguardando. Senhor, nós oramos quebrando todo tipo de atraso, tudo aquilo que complica, tudo aquilo que trava, tudo aquilo que impede. E aonde houver injustiça nas portas, nós te pedimos, faz justiça, Pai. Faz justiça nas portas. Também oramos, Pai, por grandes coisas, para que o Senhor libere tudo aquilo que tem reservado para a nossa vida. Cremos, Pai, que Tu podes fazer muito mais. Cremos que o Senhor pode nos elevar, o Senhor pode nos colocar em lugares de influência, o Senhor pode trazer um grande rompimento, um grande avanço para a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. É uma alegria para mim estar aqui junto com você e compartilhar uma palavra profética, uma direção de Deus, aonde eu sei que você, sua família e tudo que estiver ligado a você vai ser abençoado. Deus me deu uma palavra que eu sei que é uma palavra de direção para a tua vida no dia de hoje. Então, espere antes de tomar decisões. Talvez você tenha decisões importantes para tomar e as pessoas têm me perguntado assim: o que faço se eu não tiver a resposta de Deus antes de tomar a minha decisão? Aguarde com paciência no Senhor e o Senhor vai te dar a resposta que você está pedindo. Tenha paciência, não seja como Saul, que foi impaciente e acabou oferecendo um sacrifício a Deus por própria conta e depois ele pagou um preço alto por isso. A precipitação vai trazer um preço alto para a sua vida. Então aguarde em Deus, espera no Senhor, que o Senhor vai dar as direções, Ele vai mostrar o caminho que você precisa, Ele vai lhe ajudar na decisão que você tem na sua vida. Deus me deu uma palavra em Marcos capítulo 14, do verso 3 ao 6 e também o verso 9. Preste muita atenção nessa palavra porque tem muita coisa que Deus falou comigo aqui e também vai falar com você. Diz assim: quando Jesus estava em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro que continha um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes, indignados, começaram a dizer uns aos outros: por que este desperdício de perfume? Este poderia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que vocês a estão perturbando? Ela praticou boa ação para comigo. E no verso 9 diz: em verdade lhes digo que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Essa palavra Deus falou muito comigo. A Bíblia diz que Jesus estava na casa de Simão, o leproso,
E então se aproximou uma mulher com um perfume muito caro. O valor desse perfume era de mais ou menos 300 denários. A pessoa tinha que trabalhar um ano, um trabalhador normal, comum, para comprar esse perfume caro, esse nardo puro. Então 300 denários era o equivalente a um ano de trabalho. E essa mulher roubou a cena. Ela chegou e derramou esse óleo precioso sobre a cabeça de Jesus, em honra. Ela praticou uma verdadeira adoração ali naquele momento. E a Bíblia nos diz que depois dela ter feito isso, alguns dos presentes, indignados, começaram a dizer uns aos outros: por que este desperdício de perfume? Veja bem, as pessoas quando estão debaixo de uma opressão espiritual, elas vão criticar aquilo que você faz para Jesus. O frasco de alabastro era dela. O frasco de alabastro era dela. Não era dos presentes que estavam ali. Não era de Simão, o anfitrião da casa. O vaso de alabastro era dela. E se ela tivesse, derramado sobre os presentes, não haveria crítica. Se ela desse aos pobres, não haveria crítica. Mas como ela deu a Jesus, ela derramou aquele nardo puro sobre Jesus, então as pessoas se levantaram com inveja, com crítica, com aqueles olhares julgadores. E aqui eu aprendo uma coisa: tudo que você fizer para Deus, tudo que você fizer para Deus e que for de valor, que for com entrega, que for com rendição, as pessoas vão criticar. As pessoas vão criticar sua entrega, vão criticar sua adoração, vão criticar sua generosidade, vão criticar sua oferta, vão criticar tudo que você fizer, o seu serviço a Deus. Isso vai ser criticado. E sabe por quê? Porque você está fazendo para Jesus. O diabo, ele tem ódio daqueles que servem a Deus, daqueles que fazem o diferente, aqueles que se entregam, aqueles que se rendem, aqueles que fazem mais. Essa mulher, ela foi criticada. E Jesus disse para os presentes que estavam ali: deixem ela, ela praticou uma boa ação comigo. Jesus disse que o que essa mulher fez ficaria em memória dela. Então essa mulher aqui, ela alcançou um nível de influência, ela alcançou um nível de influência que pouca gente alcança, porque o que ela fez atravessou séculos, chegou até nós, é um testemunho do que ela fez, é um testemunho da adoração dela, é um testemunho da oferta dela, é um testemunho do amor dela, é um testemunho da entrega dela, da honra que ela fez com Jesus. Então eu vejo aqui que essa mulher adquiriu uma grande influência porque o nome dela, o que ela fez, ficou aqui registrado. Eu quero que você entenda uma coisa: existe uma guerra pela influência. Sempre que você faz algo relevante para Deus, o diabo não vai ficar feliz. Sempre que você faz algo para Deus, algo que impacta, algo que marca a diferença, o diabo não vai ficar feliz, porque você alcança influência. Influência. Existe influência quando você semeia com honra, quando você é generoso com Jesus, quando você entrega a Deus seu serviço, quando você faz algo para Ele. Nós nunca podemos ter um coração, pensando que o que nós fizemos para Deus foi um desperdício. Foi um desperdício de tempo, o tempo que eu estive naquela igreja, porque não me valorizaram e eu tive problemas lá com o pastor, eu tive problemas lá com aquela igreja. Nunca faça isso. Essa mulher nunca pensou que o que ela fez foi um desperdício. Ao contrário, a mentalidade dela não foi que
foi um desperdício. A mentalidade dela foi: eu investi em Jesus, no propósito dele, eu o honrei a sua presença, eu fiz o meu melhor para ele. Eu vejo muitas pessoas reclamando que o que elas fizeram para Deus foi um desperdício de tempo. Elas dizem: eu servi muito e não ganhei nada, é um desperdício tudo que eu ajudei naquela igreja e hoje eu me desentendi com aquela igreja, me desentendi com aquele lugar, estou no outro lugar, tudo que eu fiz foi perdido. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Enquanto você tiver essa mentalidade que você está desperdiçando, você não vai alcançar a influência que só Jesus pode te dar. Se você serviu a Deus, se você se entregou a Deus, se você fez algo pelo reino de Deus, o homem pode não ter te reconhecido, o homem pode ter sido injusto, o homem pode ter sido, uma pessoa do mal com você, mas Deus vê tudo o que você faz e Ele te recompensa. Ele recompensa a tua entrega, Ele recompensa o que você tem feito, Ele te abençoa e Deus não se esquece jamais. Deus não se esquece jamais da honra que nós damos a Ele. Deus não se esquece jamais das nossas ofertas. Deus não se esquece jamais da nossa entrega, da nossa rendição. Esses dias, sempre que eu pago a TV, para mim assim é desafiador. Não só por causa dos valores, mas porque às vezes a gente vê o quanto é difícil, o quanto é difícil. Eu já estou há quase 2 anos na TV e me veio um pensamento assim: meu Deus, eu poderia aplicar esse valor em outra coisa, eu poderia fazer um investimento aqui na Terra, porque é o valor de um apartamento por mês mais ou menos que a gente investe no reino de Deus. Isso por mês. E eu pensando assim na minha cabeça, será que esse é o caminho? E naquele exato momento, eu entendi da parte do Espírito Santo que investir em almas sempre será o melhor investimento aqui dessa terra, o melhor investimento. E naquele momento pedi perdão a Deus, porque eu não posso dizer a Deus que foi um desperdício. Eu nunca vou poder dizer a Deus: isso foi um desperdício. Não, é um investimento no reino. E sempre que você investe, você está semeando com generosidade. Você está semeando com generosidade. Isso traz sobre você bênçãos que você não imagina. Por isso, essa mulher aqui foi criticada porque ela fez algo para Jesus. Mas ninguém critica quando você faz as coisas para esse mundo, quando você desperdiça em coisas aqui desse mundo. Mas é só mover o dedo para fazer algo pelo reino de Deus, é só mover o dedo para honrar o nome de Jesus, que você vai ter críticos, que você vai ter gente se levantando contra você. Sabe por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E luz e trevas não se misturam. Luz e trevas não se misturam. É por isso que existe, sempre que se trata, da luz, sempre que se trata de Jesus, sempre vai haver um combate espiritual. Por isso, não deixa ninguém, e Jesus não deixou que aquelas pessoas que estavam ali criticando, aquelas pessoas ali que começaram a atacar aquela mulher, Jesus não deixou eles continuarem com isso. Porque Jesus disse, olha o que está escrito aqui: deixe-na em paz, disse Jesus. Por que vocês a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Olha que tremendo. Ela praticou uma boa ação para comigo. Tem coisas que nós fazemos para Jesus, que é uma boa ação, a Bíblia diz. É uma boa ação. Sua adoração,
sua vida na presença de Deus é uma boa ação. O Senhor vai dizer a mesma coisa para tudo aquilo que está te perturbando. E às vezes o que está nos perturbando não são só os homens. O que está nos perturbando é um problema com o filho. O que está nos perturbando é um problema no casamento. O que está nos perturbando é um problema financeiro. O que está nos perturbando, sabe, é um problema que a gente não conseguiu resolver ainda na vida. Quando você aprende a adorar a Deus, quando você pratica uma boa ação com Jesus, quando você o adora, quando você o honra de qualquer forma, quando você o honra de qualquer forma, com o seu melhor, com a sua entrega, a Bíblia diz aqui que o Senhor vai liberar essa palavra sobre você. Parem de perturbar o meu servo. Parem de perturbar a minha serva. Ela está fazendo uma boa ação para comigo. O Senhor vai dar ordem a tudo aquilo que está ao teu redor para silenciar. O Senhor vai dar ordem a tudo aquilo que está ao teu redor para ficar quieto. Porque Ele honra aqueles que o honram. Lembre-se disso. Jesus honra aqueles que o honram. Agora, você que tem praticado boa ação como essa mulher e talvez tenha dito assim, será que não foi um desperdício? Eu acho que eu vou concordar com essas pessoas que estão aqui e eu vou acreditar que foi um desperdício isso que eu fiz. Ei, jamais saia isso da sua boca. Nunca vai ser um desperdício você fazer para Deus, você fazer para honrar a Jesus. Talvez você diga assim, eu me envolvi muito no reino de Deus, eu fiz muito, e se você disser assim, foi um desperdício, você está pecando. Nunca diga o que você fez foi um desperdício. Não, nunca vai ser um desperdício. Jesus não fica devendo nada para ninguém. Ele vai te honrar, Ele vai te devolver em influência, Ele vai te devolver em bênção. Você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida, isso fica registrado em sua memória. E quando nós entramos em oração, nós somos apresentados, o Deus que nos vê, e nós carregamos memórias de tudo aquilo que temos feito para Deus e para o reino de Deus. Quando você entra em oração, Deus não vê só você, Deus consegue sondar todo o teu histórico. Certo? Algumas pessoas, quando entram em oração, o histórico delas está zerado, porque elas não fazem nada para Deus. Tudo que elas sabem fazer é pedir. Elas não são adoradoras. Mas quando você tem um histórico de adorador, você entra na presença de Deus, o Deus que te vê, que conhece as tuas memórias, que conhece todo o teu histórico, Ele te recompensará. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus se lembra de cada lágrima. Deus se lembra de cada coisa que você fez para honrá-lo. Deus se lembra e Ele derrama sobre a sua vida vitória. Ele te abençoa. Por isso, nunca diga que foi um desperdício, porque isso você carrega com você. Escreve aqui nos comentários, nunca direi que foi um desperdício. Escreve aí, nunca direi que foi um desperdício. Quando você entrar em oração, todas as suas memórias, todas as memórias daquilo que você fez para Deus, elas estarão junto com você. E Deus te verá, não só o corpo presente, mas Ele verá tudo o que você tem feito, Ele verá todas as suas orações, Ele verá toda a sua entrega, Ele verá toda a sua fidelidade e te recompensará. Ele te recompensará. É por isso que a fidelidade, a Bíblia diz, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Todos os dias você contará com a bondade e com a misericórdia de Deus. Por isso, não abra a boca para falar bobagem, que foi um desperdício que você fez. O homem pode não ter reconhecido, como eu disse, mas Deus te recompensará. Amém? Eu quero fazer um ato profético nesse momento. Eu gostaria que você me acompanhasse, ok?
Eu quero fazer um ato profético nesse momento. Eu sei que nós estamos aqui orando por um liberar, por um destravar de Deus. Então eu quero fazer um ato profético. Levante as suas duas mãos assim para o alto junto comigo, se você pode. Levante as suas duas mãos para o alto e diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, Tu conheces tudo que eu tenho feito para Ti, tudo aquilo que eu tenho me entregado. Tu sabes que eu sou um adorador e eu te peço, traga um liberar sobrenatural sobre a minha vida. Tu és o Deus que me conhece e Tu sabes o que eu tenho feito. Por isso, Senhor, acaba com a perturbação na minha volta e me dê, Senhor, me dê a influência que o Senhor deu a essa mulher. Libera do Teu poder sobre a minha vida e que essa influência, ela se manifeste de várias formas, conforme o Teu propósito na minha vida. Amém e amém. Quando você levantou a palma das suas mãos, você não levantou apenas uma mão com osso, com carne e com sangue. Você levantou as suas memórias também, porque Deus não vê só a carne, Deus vê tudo que está ligado a você, todas as memórias do teu passado. Deus consegue enxergar tudo. Deus consegue enxergar todo o teu currículo. Deus consegue enxergar todas as tuas plantações. Deus consegue enxergar tudo aquilo que você tem feito, tudo aquilo que você tem facilitado. Deus conhece tudo a teu respeito e Ele te recompensará de acordo com isso, em nome de Jesus. Por isso eu quero liberar uma palavra: coisas que estavam travadas, para aqueles que são adoradores, como essa mulher. Hoje isso foi destravado no nome de Jesus. Hoje foi dado a resposta. Está liberado em nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Nós vamos declarar o Salmo 91. Quero pedir para você compartilhar essa oração, essa palavra, se possível, com todos os seus contatos. Mande aí para os teus amigos, para as pessoas próximas de você. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero dar um breve testemunho, o testemunho da Maria Helena, e ela escreveu assim: eu oro todos os dias com o Senhor e fui curado de uma alergia que já vinha sofrendo há mais de um ano. Em uma das orações Deus me curou. Oro pela sua vida em nome de Jesus. Obrigado. Deus te abençoe, Maria Helena. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E o Senhor está curando uma pessoa de um sério problema na coluna aqui. O Senhor está curando alguém. Eu senti uma dor bem no meio da minha coluna agora, enquanto eu estava lendo o testemunho da Maria Helena. Jesus Cristo está curando alguém de um problema muito sério na coluna. O Senhor está restaurando. Tem uma pessoa de sobrenome Neves. Deus te visita agora. Deus te cura dessa dor no ciático que você tem. Deus te cura dessa dor nos joelhos. O Senhor também me disse: diga para Thelma, o Senhor te visita e te dá resposta. E o Senhor me mostrou uma loja. Você tem uma loja em um lugar. Deus está derramando favor sobre a tua loja. Vai abençoar os teus negócios de uma forma sobrenatural. Amém? Eu quero dar um recado a todos aqueles que estão me ouvindo. Domingo agora eu estarei em Alphaville, Barueri, São Paulo, às 9 horas da manhã, na igreja, na Santa Ceia da igreja. Eu convido você a estar junto conosco. Eu vou liberar uma palavra poderosa, vou orar pelos doentes, vai ser uma grande bênção. Nesse domingo, você é nosso convidado. Amém? Então, domingo estarei em Alphaville, Barueri, São Paulo, vai ser uma grande bênção. E amanhã, à noite, eu estarei em Santo André, na Igreja Batista Central de Santo André. Vai ser uma grande bênção também, certo? Então, tá aí os nossos convites. Quero pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Manda para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. E se você quer ser um parceiro e nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas, entre em contato com a minha equipe através do meu site e você pode fazer ali a sua ajuda para que nós possamos continuar levando a palavra através da televisão. Eu estou de domingo a domingo na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã e todo sábado na Rede TV. Não recebemos dinheiro da igreja, tudo é mantido pelo nosso ministério e pelos nossos parceiros. E Deus tem nos honrado até aqui.
E se Deus tocar no seu coração de você ser um parceiro do nosso ministério, que Deus te abençoe. Conte com nossas orações, tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar os Salmos 91. E se você não é aluno da Academia aqui no Global, que é uma escola online, que inclusive agora mês que vem nós vamos ter um evento de 5 dias dentro da academia. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Inscreva-se. Aqui na descrição do vídeo tem o link da academia aqui no Global. É uma escola online. Você pode aprender sobre os segredos do Espírito de uma forma profunda em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Então, seja aluno da academia aqui no Global. Salmos 91 diz assim: enquanto eu leio, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vi 2 letras, TW. Tem alguém aí que ou trabalha nessa empresa, ou é dono dessa empresa, ou é ligado a alguém que é próximo. Eu vi essas 2 letras, TW. O Senhor visita essa empresa com favor hoje. Com favor. Algo está sendo liberado. Talvez as iniciais da sua empresa seja TW. Deus está derramando algo maior, vai te abençoar. Vamos orar? Deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Senhor Deus, abençoe a vida de cada pessoa que está orando comigo nesse momento. A minha oração, ó Pai, é para que haja um liberar sobrenatural, que haja um destravar, um romper do Espírito na vida dessa pessoa. Tudo aquilo que está amarrado, tudo aquilo que está travado, nós oramos agora para que haja um destravar. Liberamos uma palavra, Pai, que as grandes portas vão se abrir, as grandes oportunidades vão chegar, os grandes recursos vão ser liberados e coisas muito grandes vão aparecer no nosso caminho para a honra e glória do nome de Jesus. Senhor, nós quebramos completamente todo tipo de contrariedade no mundo espiritual, tudo aquilo que se opõe espiritualmente a nós, a nossa casa, aos nossos projetos, e oramos para que o Senhor derrame favor sobre a vida de cada pessoa. Meu Deus, eu oro também pela restauração de pessoas que estavam afastadas, que estavam longe do teu propósito, mas que hoje estão voltando. E que o Senhor está vendo a sua fé, o Senhor está vendo o seu coração, a sua entrega, a sua rendição. E eu te peço, Pai, que hoje haja um liberar do Espírito. Hoje haja um liberar sobrenatural sobre a vida dessa pessoa. Que seja quebrada agora toda palavra maldita. Que seja quebrada agora as existências espirituais do mundo espiritual na vida dessa pessoa. E que ela experimente o toque de Deus. Que haja um avanço na vida dela. Haja um crescimento muitas vezes maior do que tudo que ela tem experimentado. Eu oro agora, Senhor, para que as conexões certas cheguem no caminho dela. Eu oro para que o Senhor a abençoe de todas as formas para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Eu oro também pelos doentes, para que eles sejam curados fisicamente e emocionalmente. E aqueles, Pai, que estão perturbados de espírito, dê a eles a tua paz. A paz, Jesus, que tu deu a essa mulher, dá a essa pessoa agora, que uma paz sobrenatural toque na vida dela, que uma paz do Espírito entre na casa dela, entre no trabalho dela, onde ela está, no nome de Jesus. Eu te abençoo e eu declaro vitória em todos os níveis na tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Compartilhe agora
como semente de gratidão essa oração. Mande para o máximo de pessoas que você puder. Você está vendo milagres aqui. Você está vendo liberar. Deus te abençoe até 9 da manhã. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação total, completa, nesta casa, nessa família, no nome poderoso de Jesus Cristo. Espírito Santo, consagramos nosso trabalho, nosso dia, nossa família a Ti e pedimos as Tuas bênçãos. Doce e amado Espírito Santo, nos rendemos à Tua vontade, totalmente, sem reservas, e oramos pedindo sabedoria, pedindo o cuidado do Senhor sobre tudo que está ligado a nós. Nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas falhas, de tudo aquilo, Senhor, que é fora da Tua palavra, é contra a Tua vontade, e dizemos que Tu és o Deus da nossa vida. Queremos andar no caminho, na verdade e na vida, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e olhando para a Sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Graças Te damos, ó Deus, porque estamos guardados, protegidos, respaldados, amparados pelo céu, pelo poder do reino de Deus em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que grande alegria para mim poder compartilhar a palavra do Senhor com você e abençoar a tua vida e a tua família. Eu quero começar hoje, antes de liberar a palavra profética para a sua vida, com um testemunho que glorifica o nome do Senhor, o testemunho da Andréia. Ela escreveu assim: a paz. Eu ouvi uma oração em que o Senhor profetizava a cura de infecção na boca. Eu estava com uma gengivite muito dolorida e eu fui curada através da oração. O outro testemunho aconteceu hoje, durante a oração da manhã. Eu pedi sobre a conclusão de um contrato de compra e venda, eu sou corretora de imóveis em Brasília, e para a honra e glória do Senhor foi concluído. Obrigado pelas orações, Deus abençoe sua vida, família, seu ministério e toda a sua equipe. Gratidão, Andréia. Deus é fiel. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo é Deus de milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele não parou de operar, Ele não parou de salvar, Ele não parou de transformar. Jesus está aqui, está presente em nossas vidas e confiamos nele. E a palavra para você hoje é Isaías 60, 22, que diz: o pequeno se tornará 1000 e o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor. Na hora certa, preste atenção, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Deus tem o poder de tornar o pequeno 1000, de fazer com que o menor se torne uma nação poderosa. Não há limites para alguém que se coloca nas mãos de Deus. Não há limites. Deus pode transformar a tua vida, transformar a tua realidade. Se você se render a Ele, Ele pode fazer coisas que não estão nos teus planos, que são muito maiores do que você planejou, do que você deseja na sua vida. Porque Deus nos mostra com os olhos dele que seus planos são grandes. Você sabe que quem geralmente minimiza as coisas, quem rejeita até, é o homem. Porque não acredita que Deus pode realmente acelerar a vida dele, levar ele a voos mais altos. Na verdade, às vezes até é apregoado que as pessoas não devem nem sonhar.
que Deus não quer que elas vençam e reinem aqui nessa vida. Mas eu venho aqui profetizar sobre a tua vida que todo desejo de Deus pode ser cumprido se nós nos rendermos a Ele. A bem da vontade do homem é geralmente sonhar grande, mas e se Deus tem sonhos maiores ainda do que os teus maiores sonhos? Devemos confiar no plano divino. O plano divino é o melhor. O plano divino é o que pode sustentar a nossa família. O plano divino, você conta com toda a graça e o favor do Senhor. E o que eu amo aqui nesse versículo é o que está escrito: eu sou o Senhor. Na hora certa farei que isso aconteça depressa. Deus está dizendo: eu sou o Senhor. Não esqueça disso. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Deus é todo-poderoso. Ele é soberano. Ele pode fazer o que Ele quiser e ninguém o questionar. Quem somos nós para questionar o que Jesus Cristo pode fazer? A Bíblia diz que não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis. Ele é Deus de milagres. E alguns ainda querem colocar Deus dentro de uma caixa e dizer: não, Deus só fez isso lá atrás e não faz mais agora. Quem disse? Nós vemos homens se amoldando à cultura aqui dessa terra. Mas a nossa cultura não é aqui dessa terra, a nossa cultura é do céu. Jesus veio para trazer o reino de Deus a nós. Jesus nos apresentou o reino de Deus, e o reino de Deus é um reino de poder. O apóstolo Paulo disse: a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas, palavras bonitas, tentar liberar gatilhos em você. Não, o apóstolo Paulo não disse isso. O apóstolo Paulo disse: a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas, sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Espírito e poder é a vontade de Deus, é derramar o seu espírito, o seu poder sobre as nossas vidas. Porque o Senhor é Deus poderoso, é Deus grande, Ele pode. Você lembra quando Jesus chegou em Nazaré, que foi a cidade que ele se criou? A Bíblia diz que ele não pôde fazer ali muitos milagres. E sabe por quê? Por causa da incredulidade das pessoas. A incredulidade está impedindo o agir de Deus em muitos lugares. A incredulidade, o ceticismo, a cultura humanista do homem. Mas quando nós olhamos para o céu e nós vemos toda a riqueza de Deus, nós vemos tudo que Deus pode fazer, tudo que Deus transforma, tudo que Deus realiza. Milagres não eram para ser ocasionais, milagres eram para ser diários. Nós precisamos nos voltar para Deus e acreditar que Deus é poderoso ainda para moldar as nossas vidas. Sabe, quando nós olhamos para a vida de Davi, a vida de Moisés e a vida de Josué e tantos homens na Bíblia que experimentaram grandes transformações, essas histórias não é para nós conhecermos apenas a biografia desses homens, mas para nós conhecermos o Deus que ungiu esses homens, o Deus que capacitou esses homens. Sabe, Deus não projetou que eu ficasse fascinado com a história de Davi, por quem Davi era, mas fascinado com a história de Davi, por tudo que Deus obrou, por tudo que Deus trabalhou na vida dele, por tudo que Deus realizou em Davi. Entenda, nunca foi Davi, gente. Foi o Deus que ungiu Davi, o Deus que capacitou Davi. Então nós olhamos para a história de Davi e pensamos: puxa, o homem segundo o coração de Deus, um grande rei, um homem que venceu gigantes. Mas Davi foi falho. Davi adulterou, acabou se metendo num assassinato. Davi cometeu erros.
Nós não podemos imitar esses capítulos da vida de Davi, mas nós devemos entender que Deus levanta os homens. Deus faz coisas extraordinárias na vida dos homens. É por isso que a Bíblia diz aqui, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Se Deus decide levantar uma pessoa, Ele levanta. Se Deus decide transformar uma história, Ele transforma. É por isso que quando nós nos aproximamos dEle, nós não devemos limitá-lo. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a capacidade. Ele tem o poder de realizar na nossa vida aquilo que não foi contado ainda, aquilo que não foi feito ainda pelos homens, aquilo que nós não temos, testemunho do que pode acontecer. Por isso, coloque a sua fé nele. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não é qualquer um. Ele é o Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de Davi. Ele é o Senhor de Moisés. E quando você olha a vida de Moisés, você sabe que quando Moisés teve aquela experiência com Deus no deserto da sarça, eu não escolheria Moisés. E eu acredito que a maioria de vocês também não. Porque Moisés havia assassinado um homem antes de sair do Egito. Ele era um assassino. Ele era um assassino fugitivo. E ele, então, conheceu a sua esposa, Zípora, e trabalhava para o seu sogro, mas sempre como um fugitivo. Aí, então, ele tem uma experiência no deserto. E naquela experiência com Deus, o Senhor diz a ele, Moisés, eu quero que você vá libertar o meu povo. Eu fico imaginando o que passou na cabeça de Moisés. Será que esse Deus não sabe o meu histórico? Que a minha ficha está suja? Será que esse Deus não sabe que eu vivo como um fugitivo? Se nós fôssemos aceitos por Deus pelo nosso currículo, nenhum de nós seria aceitável. Porque o nosso currículo não é tão bom assim. Mas Deus é um Deus que se revela ao homem, que revela que é maior que as falhas do homem, que é maior do que o histórico, do que o currículo do homem. E Ele capacita aquele homem e transforma o coração daquele homem. Moisés era um homem, que quando viu uma injustiça, ele partiu com toda a força humana como um leão para cima de outro homem e usou tanto a força física que acabou matando aquele homem. Aí Moisés tem essa experiência com Deus no deserto e depois de alguns anos a Bíblia diz, e Moisés era o homem mais manso da terra. Quando Deus começa a usar alguém, Deus também transforma essa pessoa. Essa é a diferença, de você se relacionar com a religião e de você se relacionar com Deus. Às vezes, nós estamos tão presos a uma cultura de um lugar, tão presos aos costumes de um lugar, e nos esquecemos de quem é Deus. Ele diz, eu sou Deus na tua vida. Às vezes, Deus não é Deus na nossa vida, porque nós estamos esquecendo quem Ele é. Nós esquecemos que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele perdoa, que Ele transforma, que Ele capacita, que Ele faz muito além do que nós imaginamos. É que nós, muitas vezes, olhamos, para um mau testemunho que existe dentro da igreja, olhamos para uma pessoa que deveria ser uma pessoa melhor e pensamos, por que Deus não fez a obra nessa pessoa? Ele quis. Mas ela não tirou as sandálias dos pés. Ela não entendeu que Deus é santo. Ela não mudou o caminhar dela. Ela não abandonou as coisas de trás. Você só vai conhecer verdadeiramente quem é Deus na sua vida se você tirar as sandálias dos seus pés. Se você decidir mudar de caminho. Se você entender que Deus é santo e que você está pisando em terra santa agora.
Você não tem como permanecer na presença de Deus usando as sandálias do passado, do velho homem, as sandálias do fugitivo, as sandálias do rebelde. Você vai ter que tirar as sandálias de quem foi você atrás e se render ao plano de Deus, para que Deus possa fazer a obra na sua vida. E a Bíblia diz aqui, na hora certa, farei que isso aconteça depressa. Então, você verá uma aceleração de Deus na sua vida, na hora certa. Quando você conhece o Senhor e você começa a viver para o Senhor, você sabe quem é o Senhor na sua vida. A Bíblia diz, na hora certa, farei que isso aconteça. Deus tornará o menor em uma grande nação. Glória a Deus. Esse é o Deus que eu acredito que tem esse poder. O Deus que tem esse poder, sabe? Eu até me emociono quando eu digo isso, mas eu recebi palavras de Deus que, como homem, eu duvidei. Como homem, eu duvidei. Como homem, eu pensei, não, isso é demais, não tem como isso acontecer. Hoje eu peço perdão ao Senhor, porque eu sei que Deus me surpreendeu já muito e Ele pode me surpreender mais. É que nós queremos saber como que isso vai acontecer. Eu não vejo como. Você nem precisa saber como. Você precisa só conhecer o Senhor. Se eu sirvo um Senhor que pode tudo, por que eu vou me limitar? Se eu conheço um Senhor que muda a história, por que eu vou manter, a minha limitação em minha mente? Se Ele pode tudo, Ele pode realizar o impossível, Ele pode me colocar diante de mesas que eu nunca sonhei, me conectar com pessoas que eu nunca sonhei, me levar a lugares que eu nunca sonhei, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. É por isso que, se você não conhece o Senhor ainda, se você não conhece Jesus na tua vida como Senhor e Salvador, hoje você tem uma oportunidade única. Você pode se arrepender dos seus pecados, jogar para lá aquela sandália, aquele antigo caminho que você andava até antes de começar essa oração, se arrepender de todo o seu coração e dizer, Deus, eu entrego os meus dias a Ti. Seja meu Senhor e Salvador. Faça isso. Diga, Jesus, entra na minha vida. Eu quero Te conhecer, Jesus. Seja Senhor na minha vida, seja meu Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Então, o amor de Deus te cobrirá, a misericórdia de Deus te cobrirá, uma nova natureza surgirá dentro de você, porque uma obra linda está começando. É a obra do Senhor, desse Deus, na nossa vida. Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Escreve aqui nos comentários, eu quero conhecer o Senhor. Amém? Escreve aí, eu quero conhecer o Senhor. Eu sinto a santa presença de Deus aqui nessa oração. Eu sinto que Deus está falando conosco. Há um agir, há um trabalhar, há um transformar de Deus aqui. Amém? Há um transformar do Espírito aqui nessa oração. São os mistérios de Deus que são liberados. Tem orações que eu não sinto muita coisa. Mas tem orações que eu sinto que eu estou flutuando. Tem orações que eu sinto que eu estou tão amparado, meu coração está tão quebrantado diante dele. Sabe quando você entra nesse estado? Não é um estado de melancolia, é um estado de quebrantamento. Você reconhece quem você é e você está diante dele, o Senhor, aquele que é maior, aquele que é grande, aquele que é excelso, aquele que faz você perder o medo dos homens, aquele que faz você se render totalmente a Ele. Quando seu coração está assim, é porque você está sentindo a presença do Senhor tocando a tua vida. Deus está tocando em muitas vidas. Se você quer conhecer o Senhor,
Diga, Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero me aproximar de Ti. Eu quero me render a Ti em obediência. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero sair daquele caminho errado. E então a tua vida vai ter significado. Você vai conhecer seu propósito e vai viver o que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero também convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Quindo Global. Nós vamos ter um seminário de intercessão profética. De repente você é um intercessor na sua casa. Mas eu não sei como interceder, eu não sei como orar, eu não sei os protocolos da oração. Então, deixa eu te ensinar. Agora, segunda e terça, dia 14 e 15, nós vamos ter 2 dias de evento dentro da Academia Quindo Global. Você pode só participar do evento, ou você pode se tornar aluno da academia, é você que vai decidir. Você pode ficar 1 mês só na academia se você quiser. Pode ficar 1 mês só na academia. Ainda que eu acredite que você vai querer ficar. Certo? Nesse seminário, que vai ser agora segunda e terça, dia 14 e 15, nós vamos ter amigos meus que vão estar ministrando junto comigo e nós vamos passar as coordenadas de como você se levantar como um poderoso guerreiro de intercessão em favor da tua casa, da tua família. Certo? Então, você pode se tornar nosso aluno. Tem 2 links aqui na descrição desse vídeo. Clica em um dos links, seja o do meu site, www.vinicius17.com.br, ou da Academia Quindo Global, tá bom? Tá aqui na descrição do vídeo, ou vai direto no meu site. Com certeza, você vai ser muito abençoado nesse seminário, ok? Não deixa para depois, não perde a oportunidade. Você é chamado para a intercessão, todos nós somos chamados. E eu também quero fazer um convite, domingo agora, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um culto muito especial. Eu vou começar uma sequência de mensagens falando sobre o Reino de Deus. Eu vou falar 7 domingos sobre o Reino de Deus. 7 domingos sobre o Reino de Deus. E 15 minutos antes de começar, nós vamos ungir os doentes e vamos impor as mãos sobre todos os doentes. E você é nosso convidado. O endereço da igreja fica aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Só para você ter uma ideia de como nossos cultos têm sido muito bem falados e pessoas têm vindo de vários lugares. Todo domingo nós temos gente de outro país que vem à igreja. Todo domingo. Pessoas que vêm da Argentina, dos Estados Unidos. Já tivemos gente que veio do Japão para participar de um culto só. Gente que veio do Japão. É por isso que eu quero convidar você. Anota o endereço aí, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? Salmos 91, 9 da manhã vou estar ao vivo com vocês e depois às 18 horas, tá bom? Compartilhe agora com 7 pessoas e não quebre esse propósito. 21 dias para transformar a sua vida. Hoje estamos no 5º dia. Amém? Escreve aí nos comentários. Minha vida está sendo transformada. Escreve aí com toda a sua fé. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma mulher de Fortaleza que está me ouvindo.
e ela está com um problema nas pernas. Jesus Cristo te dá saúde agora. Jesus Cristo te dá saúde agora. O Senhor também me disse, diga ao Mateus Henrique que o Senhor está operando na vida da tua filha. O Senhor está operando na vida da tua filha, está operando na vida da tua mulher. Há um trabalhar de Deus em favor da tua casa, Mateus Henrique, no nome de Jesus Cristo. Há uma pessoa também que sofre de zumbido no ouvido, sabe? Como se fosse um chiado no ouvido. Jesus Cristo te dá saúde agora. E o Senhor me mostrou uma pessoa, ela sente muitas vezes como se fosse alguém, sabe, apertando o pescoço dela. E eu quero declarar você livre agora dessa opressão espiritual. Ser livre no nome de Jesus Cristo. Ser livre, ser liberto. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar em favor da tua vida. Tem uma pessoa que tem um comércio, o nome do comércio, Sacolão é o nome do comércio. Eu não sei do que é o seu comércio, mas o Senhor me mostrou o nome Sacolão. Deus está visitando a tua vida, tua família. Vai abençoar teus negócios e vai te projetar a níveis maiores. Amém? Posso orar por você? Eu quero orar pela tua vida, te abençoar. Coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração que nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque o Senhor está transformando a nossa vida pela tua palavra, pela tua presença. E assim como o Senhor transformou a vida de Moisés, tornando ele um homem mais manso, Senhor, muda em nós tudo o que tiver que mudar. Tira de nós toda raiva, todo ódio, tira de nós todo impulso negativo, tira de nós, Pai, toda besteira que vem aos pensamentos e oramos para que o Senhor venha trazer uma transformação total daquilo que falamos, daquilo que pensamos, de como agimos, porque Tu és o Senhor. Sim, nós reconhecemos que Tu és o Senhor, nos rendemos a Ti, Pai. E assim como o Senhor disse na Sua palavra de Isaías 60, que o Senhor pode transformar o menor em uma nação poderosa, meu Deus, nós reconhecemos que Tu tens todo o poder de transformar, de amplificar, de acelerar, de levar, de fazer. Nos rendemos a Ti totalmente. Nos rendemos a Ti, Jesus. Nos rendemos à Tua presença, à Tua palavra. Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o Senhor da nossa casa. Nos rendemos a Ti, Jesus. Jesus, o Senhor da nossa vida. E eu oro agora para que toda enfermidade, seja ela física, emocional, renda-se a Jesus Cristo totalmente. Toda infecção, toda inflamação, todo câncer, toda bactéria, todo impedimento físico, no corpo físico dessa pessoa, renda-se ao nome poderoso de Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. E nós declaramos por terra agora todo tipo de amarra espiritual, declaramos por terra toda ação maligna contra a tua vida, contra a tua família, contra teus filhos. O sangue de Jesus cobre a tua vida. O sangue de Jesus cobre a tua família. E nós declaramos, nada impedirá o agir de Deus dentro da tua casa. Oramos em nome de Jesus, agora, apresentando todos os pedidos de oração ao Senhor. E oramos pedindo um milagre em nome de Jesus. Uma intervenção em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Você vai ser uma bênção para alguém agora. Você vai compartilhar com 7 pessoas essa oração. Às 9 da manhã estarei ao vivo aqui, se Deus quiser. Um forte abraço, paz, prosperidade. Não vamos quebrar esse propósito. Amém? Deus te abençoe e até mais, gente querida.